4.3 Vigilância alimentar e nutricional. A vigilância alimentar e nutricional consiste na descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população e seus fatores determinantes. Deverá ser considerada a partir de um enfoque ampliado que incorpore a vigilância nos serviços de saúde e a integração de informações derivadas de sistemas de informação em saúde, dos inquéritos populacionais, das chamadas nutricionais e da produção científica. Deverá fornecer dados desagregados para os distintos âmbitos geográficos, categorias de gênero, idade, raça, etnia, populações específicas como indígena e povos e comunidades tradicionais, e outras de interesse para um amplo entendimento da diversidade e dinâmica nutricional e alimentar da população brasileira. O seu fortalecimento institucional possibilitará documentar a distribuição, magnitude e tendência da transição nutricional, identificando seus desfechos, determinantes sociais, econômicos e ambientais. A vigilância alimentar e nutricional subsidiará o planejamento da atenção nutricional e das ações relacionadas à promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável e à qualidade e regulação dos alimentos nas esferas de gestão do SUS. Contribuirá também com o controle e a participação social e o diagnóstico da segurança alimentar e nutricional no âmbito dos territórios. O SISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, operado a partir da atenção básica à saúde, tem como objetivo principal monitorar o padrão alimentar e o estado nutricional dos indivíduos atendidos pelo SUS, em todas as fases do curso da vida. Deverá apoiar os profissionais de saúde no diagnóstico local e oportuno dos agravos alimentares e nutricionais e no levantamento de marcadores de consumo alimentar que possam identificar fatores de risco ou proteção, tais como o aleitamento materno e a introdução da alimentação complementar. Destaque deve ser dado à vigilância alimentar e nutricional de povos e comunidades tradicionais e de grupos populacionais em condições de vulnerabilidade e iniquidade. Ao SISVAN deverão ser incorporados o acompanhamento nutricional e o de saúde das populações assistidas pelos programas de transferência de renda, no sentido de potencializar os esforços desenvolvidos pelas equipes de saúde, qualificando a informação e a atenção nutricional dispensada a essas famílias. Na perspectiva de integração e da organização da saúde indígena, buscando a superação da extrema vulnerabilidade nutricional dessas populações, deverá ser destacada a vigilância alimentar e nutricional com a integração e operacionalização dos sistemas de informação existentes. Para o diagnóstico amplo, nos territórios sob a responsabilidade da atenção básica à saúde, é necessária a análise conjunta dos dados de vigilância alimentar e nutricional com outras informações de natalidade, morbidade, mortalidade, cobertura de programas e dos serviços de saúde, entre outras disponíveis nos demais sistemas de informação em saúde. A vigilância alimentar e nutricional deverá contribuir com outros setores de governo, com vistas ao monitoramento do padrão alimentar e dos indicadores nutricionais que compõem o conjunto de informações para a vigilância da segurança alimentar e nutricional. As chamadas nutricionais consistem em pesquisas transversais realizadas em datas estratégicas, como o Dia Nacional de Imunização, permitindo estudos sobre aspectos da alimentação e nutrição infantil, bem como de políticas sociais de transferência de renda e de acesso aos alimentos direcionados a esse público. Devem ser implementadas
nos diferentes níveis, do local ao nacional. No campo dos inquéritos populacionais, é fundamental a garantia da realização regular e contínua de pesquisas que abordem a disponibilidade domiciliar de alimentos, o consumo alimentar pessoal e o estado nutricional da população brasileira, tais como as pesquisas de orçamentos familiares realizadas pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística, IBGE. Também deverão ser garantidos inquéritos regulares sobre a saúde e nutrição materna e infantil, tais como as pesquisas nacionais de demografia e saúde, PNDS. Com vistas a subsidiar a gestão, os indicadores de alimentação e nutrição deverão ser reforçados nos sistemas de acompanhamento da situação de saúde da população, com a inclusão nas salas de situação em saúde e a constituição de centros de informação em alimentação e nutrição, destacando sua utilização nos instrumentos de planejamento e pactuação do SUS. 4.4 Gestão das ações de alimentação e nutrição. A PNAM, além de se constituir como uma referência política e normativa para a realização dos direitos à alimentação e à saúde, representa uma estratégia que articula dois sistemas: o Sistema Único de Saúde, seu locus institucional, e o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, espaço de articulação e coordenação intersetorial. Sua natureza transversal às demais políticas de saúde e seu caráter eminentemente intersetorial colocam o desafio da articulação de uma agenda comum de alimentação e nutrição com os demais setores do governo e a sua integração às demais políticas, programas e ações do SUS. Assim, as estruturas gerenciais devem possibilitar a construção de estratégias capazes de elaborar e concretizar processos, procedimentos e fluxos de gestão, em consonância com as suas realidades organizacionais e que promovam a formulação, a implementação e o monitoramento das suas ações de alimentação e nutrição. Cabe aos gestores do SUS, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, promover a implementação da PNAM por meio da viabilização de parcerias e da articulação interinstitucional necessária para fortalecer a convergência dela com os planos de saúde e de segurança alimentar e nutricional. O aperfeiçoamento dos processos de planejamento e avaliação das ações devem ser estimulado para subsidiar a pactuação e a incorporação das ações nos instrumentos de gestão. A pactuação entre as esferas de governo para a efetivação da PNAM deve respeitar todos os preceitos e instâncias praticados no SUS, para que suas ações possam ser assumidas e incorporadas pelos gestores das 3 esferas de governo no contexto da rede de atenção à saúde e, com isso, consolidarem-se em todo o território nacional. Para o alcance da melhoria das condições de alimentação e nutrição da população, faz-se necessário garantir estratégias de financiamento tripartite para a implementação das diretrizes da PNAM, tendo como prioridade a aquisição e distribuição de insumos para a prevenção e tratamento das carências nutricionais específicas, a adequação de equipamentos e estrutura física dos serviços de saúde para a realização das ações de vigilância alimentar e nutricional, a garantia de processos de educação permanente em alimentação e nutrição para trabalhadores de saúde, a garantia de processos adequados de trabalho para a organização da atenção nutricional no SUS.
No âmbito da cooperação internacional, a trajetória brasileira das políticas públicas de alimentação e nutrição e de segurança alimentar e nutricional pode contribuir de forma solidária para o desenvolvimento de políticas de nutrição em outros países. Para tanto, devem ser incorporados à política externa brasileira os princípios do direito humano à alimentação, da soberania e segurança alimentar e nutricional, no escopo dos acordos e mecanismos de cooperação internacional. Nesse sentido, a PNAM contribui junto a outras iniciativas do Ministério da Saúde para estreitar relações de cooperação internacional com foco nos países que integram a relação Sul-Sul, especialmente em nível regional do Mercosul, América Latina e Caribe. Atenção diferenciada deve ser dada aos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOPS. A atuação do Ministério da Saúde junto às agências da ONU, como o Comitê de Nutrição das Nações Unidas, SCN, a Organização Pan-Americana de Saúde e o Comitê de Segurança Alimentar da FAO, deve ser estimulada na perspectiva de colaborar na construção de recomendações e metas de desenvolvimento global relacionados à alimentação e nutrição. O propósito e as diretrizes desta política evidenciam a necessidade de um processo contínuo de acompanhamento e avaliação de sua implementação. O acompanhamento e a avaliação voltados para a gestão da PNAM devem enfocar o aprimoramento da política e de sua implementação nas esferas do SUS. O objetivo é verificar a repercussão desta política na saúde e na qualidade de vida da população, buscando a caracterização e compreensão de uma situação para tomada de decisão, bem como para a proposição de critérios e normas que impactem diretamente o desempenho da política e seus indicadores nos diferentes níveis de atuação. Para essa finalidade, a construção do monitoramento das ações da PNAM parte da identificação da produção e dos processos desenvolvidos pela gestão federal, acrescidos em cada esfera dos processos próprios e específicos de apreensão e adequação das diretrizes emanadas da política nacional. Deverá levar em conta os problemas nutricionais priorizados, a participação e o acesso da população aos programas e ações da PNAM. Esse processo exigirá a definição de prioridades, objetivos, estratégias e metas para a atenção nutricional. A evolução do acompanhamento para um sistema tripartite e participativo de monitoramento da PNAM, que considere as dimensões de respeito aos direitos das pessoas e a adequação dos serviços prestados, se dará em consonâncias com os sistemas de planejamento e pactuação do SUS. Ao viabilizar essa avaliação, deverão ser considerados indicadores que permitam verificar em que medida são consolidados os princípios e diretrizes do SUS, na conformidade do detalhamento feito no artigo 7º da Lei nº 8080 de 90, observando-se, por exemplo, se o potencial dos serviços de saúde e as possibilidades de utilização pelo usuário estão sendo devidamente divulgados junto à população, o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática estão sendo fundamentados na epidemiologia, os planos, programas, projetos e atividades que operacionalizam a Política Nacional de Alimentação e Nutrição estão sendo desenvolvidos de forma descentralizada, considerando a direção única e as responsabilidades em cada esfera de gestão.
O processo de acompanhamento e avaliação desta política envolverá também a avaliação do cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo país nesse contexto. No conjunto desses compromissos, cabe destacar aqueles da iniciativa das Nações Unidas, representadas por diversas agências internacionais, tais como a FAO, a OMS, o UNICEF, o Alto Comissariado de Direitos Humanos, que destinam-se a incorporar na agenda dos governos concepções, objetivos, metas e estratégias de alimentação e nutrição.